essa é mais uma edição do Gestalt em Gotas, esse programa que tem como objetivo aqui no YouTube da gente trazer algumas reflexões, algumas ideias e algumas propostas dentro do campo da Gestalt terapia. E o tema de hoje, de acordo com a solicitação de muitas pessoas, foi que a gente pudesse tratar um pouquinho sobre a clínica das psicoses a partir do pensamento gestáltico. E a ideia aqui é trazer alguns textos, algumas ideias, algumas reflexões que possam guiar vocês dentro desse campo das clínicas das psicoses e poder pensar algumas ideias, dado que é um campo tão amplo, tão difícil e que, sem dúvidas, em poucos minutos a gente jamais conseguiria abarcar todo esse universo. Mas espero que com esse vídeo a gente consiga trazer alguns pontos importantes. Talvez o primeiro ponto fundamental que a gente discuta quando fala das clínicas das psicoses seja pensar que a literatura gestáltica, infelizmente, ainda é muito pequena em relação a esse tema. Sem dúvida, nos últimos anos, a Gestalt terapia tem se desdobrado cada vez mais sobre essa problemática, sobre pensar as psicoses e ampliar as bases que Fritz Perls, Paul Goodman, Laura Perls e toda aquela primeira geração de Gestalt terapeutas deixaram em aberto desse campo tão amplo. Uma das respostas possíveis que a gente vai encontrar dentro do campo da Gestalt terapia é um tipo de atitude diferenciada que a gente pode, sem dúvidas, encontrar num artigo escrito pelo Sérgio Buarque, em um livro chamado Dicionário de Gestalt terapia, ou Gestaltês, organizado pela Gladys Dacre, da Patrícia Lima e a Sheila Orgler. E que nesse livro, no verbete Psicose, o Sérgio traz uma série de reflexões muito importantes sobre a intervenção dentro do campo da Gestalt terapia. Um outro campo que também é muito importante a gente pensar foi o uso da psicopatologia fenomenológica como recurso para se pensar as psicoses dentro da Gestalt terapia. A psicopatologia fenomenológica, desde lá de Cal e Asper, traz uma série de reflexões que, sem dúvida, todas as psicoterapias que, de algum modo, têm uma influência do pensamento fenomenológico existencial, acabam se utilizando. E aí, não poderia deixar de citar o trabalho do Arthur Tatossian, traduzido para o português, com o nome de Fenomenologia das Psicoses. Nesse livro, ele vai fazer toda uma discussão da psiquiatria fenomenológica, da psiquiatria tradicional e o paralelo entre esses dois campos e como a gente poderia, a partir de um fundamento fenomenológico, pensar a intervenção e também o entendimento acerca do campo das psicoses. E aí, dentro desse vasto campo, eu poderia citar os trabalhos que são desenvolvidos pela editora Via Veritas, que tem traduzido e produzido muito material importante a partir de teóricos como Binswanger e tanto outros teóricos que pensam a psicopatologia fenomenológica. Mas, falando especificamente da Gestalt terapia, a gente poderia pensar a psicopatologia gestáltica, talvez ali numa articulação com o campo dos mecanismos de defesa, e aí, sem dúvidas, o trabalho do Enio Brito, em que ele vai tentar pensar o ciclo de contato e os modos de ser, em um livro chamado Elementos para uma Compreensão Diagnóstica em Psicoterapia, o ciclo de contato e os modos de ser, que nesse livro, o Enio Brito, ele vai trazer ali uma interlocução entre esse campo do ciclo de contato, as interrupções da experiência, e também os quadros clínicos do DSM, mas tentando encontrar um modo não taxativo, não normativo de se pensar a experiência da psicopatologia. Em um livro também recente, com o nome de Quadros Clínicos Disfuncionais em Gestalt terapia, a Lilia Maia Frazão e a Karina Fukumitsu, elas fazem a organização de uma série de artigos muito importantes e muito interessantes, que em alguns deles também vão fazer essa interlocução com o campo das interrupções do contato, do ciclo de contato, e que aí também a gente teria muito material interessante para se pensar as experiências de sofrimento psíquico grave. Daí que entraria também essa discussão em torno das psicoses. Mas aqui eu quero apresentar para vocês algumas ideias a partir daquilo que tem a ver com a teoria do self-gestáltica, aquela produzida lá no livro Gestalt Terapia, de Perls, Heveline e Goodman, que eu entendo, e isso tem a ver com o campo das pesquisas que eu venho desenvolvendo, que eu entendo ser o fundamento mais importante para que a gente consiga entender a experiência clínica a partir da Gestalt terapia. Nesse sentido, para se pensar a teoria do self, a gente poderia pensá-la como sendo o fundamento ontológico do pensamento gestáltico, essa ideia que eu desenvolvo no livro Ontologia Gestáltica e seus desdobramentos clínicos, políticos e educacionais, publicado pela editora Via Veritas, e que vai falar ali da Gestalt terapia, da anarquia e da desescolarização, a partir desse fundamento ontológico, dessa ideia gestáltica, que seria a teoria do self. A teoria do self seria então esse mapa, esse modo de como a gente poderia compreender a experiência dentro do campo clínico, mas não só nele. Dentro desse aspecto, a gente poderia pensar as três funções do self, que seria a função personalidade, a função ego e a função id,
que mais do que 3 momentos diferentes da experiência, ou especificamente 3 coisas que a gente encontraria no campo experiencial, na verdade trata-se sim de uma descrição fenomenológica da experiência de pelo menos aí 3 pontos de vista, né? O ponto de vista de nossas identidades sociais, o ponto de vista de nosso campo, de nosso corpo habitual, de nossa relação intrínseca com o mundo e dos atos que a gente produz dentro da nossa experiência. Partindo desse pressuposto, no livro Gestalt Terapia vai nos dar uma pista muito importante em torno da clínica das psicoses, em que eles vão dizer que, como distúrbio da função self, a neurose encontra-se a meio caminho entre os distúrbios do self espontâneo, que é a aflição, e o distúrbio das funções de id, que é a psicose. Então, de algum modo, eles já apresentam uma possível compreensão do campo psicótico, vão trazer mais algumas poucas linhas falando sobre isso, deixando esse campo ainda em aberto, mas esse campo vai ser desenvolvido e compreendido por uma outra geração de gestalterapeutas, né, mais recente, que tem como objetivo tentar entender melhor, fenomenologicamente, mas talvez gestalticamente, o que é que vem a ser essa experiência psicótica. Nesse sentido, assim, se pensar a experiência psicótica como um distúrbio, né, da função id, isso estabelece que a gente precisa de uma maior compreensão do que é que vem a ser essa função id, que tem a ver com esses nossos fundos de hábitos, nosso campo afetivo primordial, ou, mais especificamente, essa nossa ligação intrínseca com o mundo, né? Assim, essa nossa ligação ainda pré-pessoal, essa nossa ligação ainda pré-subjetiva, ainda não estabelecido nessa divisão sujeito-objeto, nessa divisão eu-mundo, mas muito mais esse nosso campo de generalidades, né? Esse campo que a gente poderia, a partir de um entendimento fenomenológico, chamar de nossa dimensão fundamental de ser no mundo, ou da vivência dentro do mundo da vida. Por isso que, a partir da proposta de Jean-Marie Robin, um gestalt-terapeuta francês, ele vai pegar uma citação do livro Gestalt-terapia para dizer que a função id não é a função id de uma pessoa, mas a função id da situação. Essa ideia de que o id é um id da situação é o entendimento de que o id é justamente esse nosso campo comum, essa nossa interlocução, esse nosso campo de generalidades na nossa relação com o mundo e com o outro. Estabelecendo assim que, a partir do ponto de vista da função id, estamos falando que a experiência sempre é intersubjetiva, ou, por melhor dizer, na esteira, por exemplo, de filósofos como Merleau-Ponty, de que ela é intercorpórea. Nesse sentido, a gente poderia dizer que a psicose teria a ver, ou as psicoses teriam a ver, principalmente com essa dificuldade, ou esse distúrbio da nossa articulação com esse mundo primário, né? Essa nossa articulação com esse campo intercorpóreo e intersubjetivo. E aí a gente poderia, ao invés de pensar a dimensão das experiências psicóticas a partir dos mecanismos de defesa que são tidos, né, que são construídos a partir de uma experiência neurótica, a gente poderia pensar novos modos ou novas perspectivas pelas quais a gente poderia dizer que essa dificuldade de articulação no nosso mundo da vida acontece. É um trabalho, por exemplo, que vai ser desenvolvido no livro Gestalt Therapy in Clinical Practice, em que, na verdade, é um livro inicialmente publicado em italiano, mas traduzido para várias línguas pelo Instituto de Gestalt da Itália, e que eles vão fazer uma discussão sobre a psicopatologia a partir desse princípio, né? Uma coletânea de artigos em que vai ter como princípio o entendimento desse prejuízo da função id e da nossa ligação primária com o mundo, pensando novas categorias a partir da esquizofrenia, a partir do transtorno bipolar, a partir da depressão e de outras formas, digamos assim, de sofrimento grave, mas que, na verdade, eles vão tentar pensar isso não a partir de uma lógica nosológica ou de uma descrição de sinais e sintomas, mas pensar isso de modos de articulação desse campo, modos de articulação da situação que não permitiria, a partir dessa dificuldade da função id, a emergência de uma figura vigorosa ou até mesmo a emergência de uma experiência que pudesse dar conta do mundo de maneira neurótica. Então, mais do que dizer que a experiência psicótica seria uma neurose mais grave, tem a ver com uma descrição de um outro modo de vivência, um outro modo de experiência, que, claro, em alguns momentos pode gerar um sofrimento grave e uma grande dificuldade para esse sujeito que vive essa experiência. Partindo desse princípio, a experiência psicótica teria a ver prioritariamente com essa nossa ligação com o mundo básico. E aí é que vale ressaltar o trabalho de Marcos e Rosane Miller-Granzotto em torno da experiência psicótica. Nesse trabalho, eles também vão desenvolver, né, o entendimento de que a psicose teria a ver ali com o prejuízo da função id, mas eles adotam a nomenclatura advinda do Sistema Único de Saúde, das novas políticas brasileiras,
pensando a psicose ou as psicoses como formas de vulnerabilidade da função id. Porém, mais do que pensar a vulnerabilidade da função id, eles vão tentar construir uma teoria de uma pragmática social que é bem interessante para a gente conseguir entender melhor até o modo de intervenção no campo das psicoses. Isso porque, se a função id tem a ver com essa nossa ligação primária com o mundo, tem a ver com essa nossa ligação, digamos assim, intrínseca, né, anterior à divisão sujeito-objeto, à divisão sujeito-mundo, também tem a ver com essa divisão muito explícita entre eu e o outro. E pensar uma pragmática social é pensar a função id também a partir da demanda do outro, ou de nossa ligação com o outro, ou principalmente do efeito do outro em mim. Partindo desse pressuposto, os ajustamentos psicóticos, ou como eles preferem chamar, os ajustamentos de busca, teriam a ver com essa dificuldade de articular esses pedidos que o outro faz a mim. É como se o sujeito das psicoses, na verdade, não conseguisse articular a demanda do outro. Ou seja, nesse campo de generalidade, nesse campo impessoal, é como se esse indivíduo ou fosse por demais afetado pela demanda do outro, ou fosse por de menos afetado, ou fosse afetado de um modo desarticulado. E essas diferentes formas pela qual o outro produz um efeito em mim, faz com que eu precise criar maneiras, ou buscar maneiras, de me articular perante essa demanda que eu não consigo entender ou que eu não consigo responder. E os ajustamentos psicóticos ou de busca seriam justamente modos que não deixam de ser criativos de responder à demanda do outro a partir dos dados da própria realidade. E aí, por isso, essas respostas podem, em muitos momentos, parecer estranhas, como as alucinações, os delírios, as identificações e etc. É importante também que a gente pense que essa demanda que muitas vezes o outro não suporta seria essas demandas ambíguas, ou seja, essa demanda que não existe muita clareza de fato qual é o afeto que o outro está produzindo, ou seja, qual é o efeito do outro em mim. Então, essas demandas ambíguas têm justamente a ver com essa desarticulação do desejo, em que, grosso modo, é como se na relação com o outro pedíssemos dele muito mais afetivamente daquilo que nós sabemos e que ele sabe. E que esse não saber o que está por trás do pedido é justamente aquilo que mais desorganiza, ou aquilo pelo qual esse sujeito que vive as experiências psicóticas mais precisa se proteger. E aí, nesse sentido, Marcos e Rosane apresentam também a necessidade de uma articulação justamente pautado dentro do campo das políticas públicas brasileiras, de se pensar a clínica das psicoses não só como modelo psicoterápico tradicional, mas pensar isso dentro do campo da clínica ampliada. Pensar isso também dentro do campo amplo, né, das políticas públicas, amplo das redes de atenção psicossocial. Pensar isso não só na ideia de uma articulação individual, mas sim numa articulação política também. E aí, nesse sentido, vale ressaltar também o artigo do Diogo Bocardi, publicado num livro que eu organizei, chamado Gestalt, Terapia e Atenção Psicossocial, que ele procura apresentar, né, assim, a história da reforma psiquiátrica e as políticas públicas brasileiras e como que a gente poderia pensar as clínicas gestálticas dentro desse contexto. E aí, mais do que um trabalho específico de psicoterapia, mais uma vez eu digo, entra uma outra peça fundamental nesse contexto, que é o trabalho do acompanhamento terapêutico. O acompanhante terapêutico, né, seria justamente esse sujeito que, tal como é dito por Rodrigo Gomes Ferreira, também nesse livro Gestalt, Terapia e Atenção Psicossocial, ele vai dizer que o AT é um profissional de interlocuções. Seria aquele que justamente poderia, junto ao meio, intervir de modo a criar maior contratualidade desse sujeito que vive as experiências psicóticas e criar um meio social que talvez possa ser mais inclusivo, né, dessas formas e nessas maneiras pelo qual o indivíduo que produz suas experiências psicóticas possa se articular. Mas aqui entra uma questão fundamental para a gente ir para o nosso último ponto, que são as questões relacionadas à intervenção, que é, ora, né, se as formações psicóticas têm a ver, ou as formações dos ajustamentos de busca, têm a ver com essa maneira de responder ao outro, é muito importante que a gente entenda isso a partir de uma perspectiva de campo, ou seja, as formações psicóticas são modos de se defender de um certo tipo de demanda. E aí precisamos tanto ajudar o sujeito a identificar essas demandas e conseguir respondê-las de maneira mais possíveis para eles, mas também trabalhar o entorno social desse sujeito para também conseguir produzir menos essas demandas que são agressivas para ele. E também que nós, enquanto psicoterapeutas, possamos estar atentos aos modos como a gente demanda o outro. Então, isso vai exigir da gente
outro modelo de intervenção que não aquele tradicional que a gente vai encontrar na Gestalt terapia a partir da clínica das neuroses. Então, por último, eu queria trazer aqui algumas sugestões de intervenção que o Diogo Bocardi vai trazer no capítulo, né, do livro Gestalt Terapia e Atenção Psicossocial, que seriam algumas ideias que a gente poderia pensar ao construir intervenções dentro do campo das experiências psicóticas. A primeira coisa que ele vai trazer, talvez o aspecto mais básico, né, que a gente possa pensar estratégias de acolhimento das produções psicóticas como respostas criativas às demandas do meio social. Então, mais do que tentar eliminar as respostas psicóticas, a alucinação, o delírio ou qualquer outra coisa desse tipo, a gente precisa entendê-la e acolhê-las como formas possíveis de articulação frente à demanda do outro. Também precisamos pensar o manejo dessas produções delirantes e alucinatórias de forma a ampliar o poder de contratualidade social, né? Ou seja, que a gente consiga produzir mais interlocução e mais, talvez, acolhimento ético para que essas produções sejam reconhecidas como formas possíveis, mas também como dar um lugar de humanidade para essas formas. Mais do que simplesmente querer eliminá-las ou simplesmente entendê-las como algo sem sentido, que a gente consiga dar um estatuto antropológico, ou seja, que a gente consiga dar um lugar social para essas produções que estão sendo desenvolvidas naquele contexto. Também precisamos produzir uma análise das demandas ambíguas que o sujeito está submetido, especialmente aquelas feitas pelos profissionais e pela rede social, os familiares, amigos, colegas de trabalho, e a elaboração da implicação destas produções nos sintomas, ou seja, pensar que isso que chamamos de sintomas são modos de responder a essas demandas sociais e por isso nós poderíamos, justamente com o trabalho do acompanhante terapêutico, produzir um mapeamento dessas demandas para a gente ajudar tanto a esse sujeito se proteger melhor dessas demandas ou evitar melhor essas demandas, assim como também ajudar o entorno social a evitar essas ambiguidades que são produzidas dentro desses contextos. Por último, a orientação do meio social a respeito de como agir frente aos sujeitos, evitando injunções que levem ao surto. Isso porque, dentro dessa concepção, as produções psicóticas são respostas possíveis, são respostas criativas, mas se essas respostas não são suficientes e o meio e o entorno, ou seja, se continua uma demanda excessiva sobre esse sujeito, isso levaria ele ao surto, que é a falência do ajustamento psicótico, do ajustamento de busca, e que aí sim isso levaria a uma profunda situação de sofrimento, inclusive uma situação que poderia levar aquela pessoa e o seu entorno a situações talvez muito mais difíceis e até mesmo perigosas. Essas são algumas ideias sobre a clínica das psicoses. Claro que em poucos minutos a gente jamais daria conta de tudo isso, mas ficou aqui também uma série de sugestões de leituras e outras possibilidades para que a gente possa ir construindo esses diálogos e esses debates. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo Gestalt em Gota.